Olá, o cenário político e econômico do país é o assunto do É Notícia de hoje. E para ajudar nessa discussão, a gente recebe o Rafael Cortes, que é analista político sênior e sócio da Tendências Consultoria. O Rafael é graduado em Relações Internacionais pela PUC, doutor em Ciência Política pela USP e especialista em instituições políticas comparadas. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Temos uma ampla pauta aqui para explorar. Eu queria começar por uma pesquisa que foi divulgada nesta terça-feira. É uma pesquisa que é feita pela XP em convênio com o IPESP e dá um resultado, é uma pesquisa mensal de opinião pública sobre o desempenho do governo. E dessa vez ela mostrou uma leve melhora na avaliação do governo em outubro em relação a setembro. Quem considera o governo ótimo ou bom subiu de 30% para 33%. E quem acha ruim ou péssimo caiu de 41% para 38%. Aqueles que avaliam o governo como regular se mantiveram em 27%. Como é que a gente pode interpretar o resultado dessa pesquisa? Bom, a partir de uma pergunta de fundo, que era se é o processo de perda de popularidade que o presidente assistiu nesses primeiros meses de mandato, se ele teria uma continuidade, e aí a gente poderia caminhar para aquele cenário em que, de fato, o governo perde capital político e se enfraquece na implementação da sua agenda, ou se haveria um estancamento desse processo, e as pesquisas sugerem que a segunda opção foi, de fato, a que tem se materializado, né? Os números já mostram uma certa estabilidade, especialmente no ótimo e bom, né? Naquele sujeito que julga o governo como positivo. E, em parte, na minha leitura, tem um pouco a ver com a agenda que estourou, que teve maior repercussão nesses últimos meses, que foi uma agenda muito associada a bandeiras nacionalistas, né, que ajudou o discurso do presidente Bolsonaro, e talvez a questão da Amazônia, muito embora tenha gerado muita polêmica, mas permitiu ao governo e ao presidente em particular essa movimentação de mobilizar esse discurso mais nacionalista, ajudando a conter a perda de popularidade. São temas onde ele transita bem, é isso? Onde ele acaba consolidando o eleitorado dele, as pessoas que o apoiam, porque pensam da mesma forma? É a natureza do seu projeto, né? Assim, mobilizar esse discurso nacionalista, né? O Brasil acima de tudo estava sempre, desde lá do lema ao longo da eleição. O verde e amarelo é uma cor, do ponto de vista estético, está muito associada à defesa do governo, e aí surgiu uma agenda típica da questão nacional, né? De proteção da soberania, defesa da soberania, e esse tema é verdade que gerou desgaste, ou seja, aquele sujeito que não gosta do governo tem mais motivos ainda para não gostar, mas, ao mesmo tempo, permitiu mobilizar esse eleitorado natural dele, evitando uma perda maior de capital político. Essa pesquisa, ela pega o período que engloba o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, onde ele também foi um discurso considerado bastante agressivo, um discurso em que ele marcou posição nos temas que ele desenvolve, que ele desenvolveu já ao longo da campanha e que ele costuma insistir nesses temas. Um deles é a questão de soberania, essa questão da Amazônia, tudo isso. Isso pode ter reforçado também, né? Ajudou, né, Mauro? Inclusive a expectativa, né, antes do discurso era o presidente iria ou não passar a ter aquele comportamento um pouco mais visto por alguns como pragmático, mais moderado, né, em resposta a uma crescente pressão da comunidade internacional em torno da questão ambiental. Mas, na verdade, o discurso serviu justamente para reforçar esses pontos que são o núcleo do que a gente chama de bolsonarismo, né? O nacionalismo, a gente já comentou, a oposição a governos de esquerda, sempre muito presente na retórica, e acho que a gravidade, né, o impacto desse debate na opinião pública ajudou a gente a entender esses números que você mencionou. Agora, a gente ainda tem uma sociedade bastante dividida, né? A gente tem 33% que apoiam, consideram o governo ótimo ou bom, um número ainda superior que é de 38% que consideram ruim ou péssimo, e 27% que consideram regular. E esses 27% estão se mantendo nesse patamar nos últimos meses.
Esses 27% são o grande fiel da balança, que vão inclusive determinar se um projeto de reeleição é viável? É super importante. Acho que sua pergunta toca num ponto, para a gente que acompanha e tenta desenhar cenário político, é uma questão fundamental, né? Que de fato houve, do ponto de vista do discurso político e ideológico, um processo de alguma polarização num movimento que remonta pelo menos a 2013, isso me parece mais ou menos consolidado. A questão é se, do ponto de vista eleitoral, chegou ao momento em que o centro vai ser novamente ocupado, né? Algum nome vai ocupar esse centro para conseguir mobilizar esse 27, um pouco mais aí, que tem assistido nas pesquisas, de um eleitorado que se desencantou com o governo, não se associa naturalmente à esquerda e, portanto, de alguma maneira está órfão em termos de projeto político, né? Em 2018, esse centro esvaziou, né? Vamos recuperar 2018. A gente vinha do governo Dilma/Temer, mas ambos com a rejeição muito elevada. Em termos de sinal político, as candidaturas reforçaram um discurso cada vez mais polarizador. E aí não é por um acaso que vence o presidente Bolsonaro. E aí a questão é se 2022 repete essa polarização mais acentuada ou alguém vai ocupar esse centro ou esse eleitor mais moderado e aí gerando maior competitividade eleitoral. E qual que vai ser a chave para conseguir mobilizar esse eleitor? Vai ser no campo da política, no campo dos costumes, no campo do combate à corrupção ou na economia? Vai depender muito de uma recuperação econômica. É interessante, né? Porque se você fizesse essa pergunta há anos atrás, antes de 2018, muito provavelmente a resposta seria automaticamente a questão econômica. Então, basicamente, a era... É a resposta do Bill Clinton, né? É a economia. Que é tão famosa, né? A menção à É. economia e que, na verdade, ajudou a gente a entender bastante o sistema político brasileiro, digamos, da era pós-real. PT e PSDB se diferenciavam, sobretudo, por conta de posições em relação ao debate econômico. Como crescer, como distribuir renda. Basicamente, esses foram os principais temas que sustentaram essa disputa entre o PT e o PSDB. PT versus Bolsonaro, né, para trazer de 2018, é uma disputa que não se resume ao problema econômico. É verdade que, naturalmente, que a economia vai ser importante, não há dúvida, mas não só a economia agora me parece que vai ajudar a gente a entender o cenário político. Vamos tomar, Mauro, por exemplo, a questão de os movimentos e os projetos políticos que já começam a ser desenhados olhando para 2022. Então, a gente vê o governador de São Paulo, João Dória, nesse movimento, o apresentador Luciano Huck sinaliza uma tentativa ou uma possibilidade de candidatura presidencial. Todos defendem algum grau de liberalização da economia. O governador do Rio também. O governador Witzel também já está sinalizando, ou seja, não faltam ofertas. Mas me parece que o que vai diferenciar na economia, uma boa parte dessa centro-direita vai defender alguma coisa muito próxima com o que está acontecendo agora no governo Bolsonaro. A questão política de valores é que me parece que vai ser o diferencial. Que pode diferenciar um pouco esse pessoal que está se posicionando numa centro-direita, é isso? Isso, que me parece que é uma soma entre o eleitor conservador com o eleitor liberal, né? Liberal na economia e os conservadores. Esse jogo me parece que vem a partir das questões dos valores. É uma sintonia fina de discurso que eles vão precisar fazer ali para saber quem é que vai encaixar e acertar ali corações e mentes. Porque no fundo, vamos imaginar, né? Teve 2018, o primeiro rival, na verdade, dentro da centro-direita é o próprio Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro. Sim. E aí você tem primeiro uma disputa dentro do campo da centro-direita. Que já lançou a candidatura para a reeleição, deixou absolutamente claro que quer se reeleger. Antes dizia que não, defendia até o fim da reeleição, mas já está dizendo claramente que pretende... Teve que se posicionar que é um nome à reeleição. Exatamente. Ele percebeu que a movimentação foi ficando muito intensa e, num certo sentido, até precoce, né? Nós não encerramos o primeiro ano do mandato. Exatamente. Né?
A que você atribui essa precocidade? Porque a gente deveria estar discutindo as eleições municipais do ano que vem, para então a gente entrar num debate presidencial. E a gente já tem gente se lançando à presidência da República. Por que as candidaturas estão se precipitando? Porque o governo perdeu popularidade de forma muito rápida, sobretudo no primeiro semestre. O governo começa com um capital político muito alto, né? Vence a esquerda depois de um longo período, mas não consegue manter esse capital político, né? E aí acho que o que traduz essa divisão é a retórica entre a nova e a velha política, que é muito comum ao bolsonarismo. Então, à medida que os atores, Rodrigo Maia, esses nomes importantes, o próprio Davi Alcolumbre, os líderes de peso no Congresso, perceberam que não é do estilo presidencial construir coalizão política. Ele, inclusive, opta por ser um governo minoritário justamente para não participar desse tipo de negociação política. Quando você soma perda de popularidade com esse discurso entre nova e velha política, foi se percebendo que, ou bem, eles procuravam outro caminho porque não teriam guarita dentro do chamado bolsonarismo. E, a partir disso, os movimentos foram se intensificando, tem uma percepção de vazio, né, desse espaço de centro, como a gente comentou, né, dá uma sensação de que ele não está ocupado, e aí todo mundo já está se movimentando, e é muito curioso, né, você aponta muito bem. A eleição municipal, para mais de 5 mil municípios, é super relevante, mas o olho parece já estar para 2022, ainda que tenha, enfim, muito tempo para chegar até lá. De qualquer forma, o que as eleições municipais podem sinalizar em relação à continuidade desse processo eleitoral para 2022? Eu acho que a gente pode olhar sobre duas óticas. A primeira é da ótica do próprio candidato, né, dos políticos, que é aí perguntas do tipo, quem vai se coligar com quem? Qual que é o nível de estrago desses conflitos entre o presidente e o seu partido, o PSL? Então, como é que vão se formar essas alianças? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Se a gente vai voltar a um cenário muito fragmentado, polarizado, sobretudo nas principais capitais. Do ponto de vista do eleitor, acho que a pergunta é, o que o eleitor quer? O eleitor já está naquela fase em que ele demanda algum nome com um discurso um pouco mais moderado, se a gente já superou aquela fase em que a rejeição ao governo de esquerda estava muito alta, né? Ali naquele momento do impeachment da ex-presidente Dilma, a rejeição à esquerda aumenta de forma muito significativa e afetou bastante a eleição de 2016. Então, do ponto de vista do eleitor, acho que é um termômetro para que tipo de discurso ele quer da classe política. E aí acho que a gente, olhando esses dois pontos, começa a ter um mapa mais interessante para a eleição presidencial. E isso é curioso porque, normalmente, uma eleição para prefeito trata de temas muito mais próximos da vida das pessoas, né? É a calçada, é o buraco na rua, é a questão ali da habitação, é a escola de ensino básico. Mas eu já lembro que na eleição passada, aqui em São Paulo, por exemplo, o João Dória ganhou a eleição simplesmente com um discurso anti-PT. Claro, né? que... ele tinha algumas propostas para a cidade, evidentemente, mas assim, o forte do discurso dele era se contrapor ao PT. É claro que essa, digamos, a nacionalização das disputas, né, da eleição municipal, o quanto ele é contaminada, ele é afetada por debates nacionais, varia muito conforme o porte do município, a realidade de cada unidade geográfica. Então, a gente está falando de mais de 5 mil municípios, então não há uma lógica questão comum, uniforme. né? Nas maiores cidades, isso me parece evidente, né, que os partidos lançam candidatos já pensando com um olho em projetos maiores. E do ponto de vista do eleitor, serve como termômetro, né? Que tipo de mensagem está atingindo e está conseguindo mobilizar o eleitorado. Do ponto de vista, por isso que a democracia ela é tão engenhosa, né? Entender a eleição é sempre muito complicado, porque, em tese, a eleição municipal ela deveria justamente para isso, né? Para ver qual que é a
a proposta e o programa do prefeito para lidar com projetos que são de sua autonomia. Boa parte deles que nada tem a ver com essas discussões mais amplas, mas eles são interpretados à luz do que está acontecendo no país e acho que é quase natural dos analistas procurarem fazer essas pontes. Ou seja, a eleição municipal também dá bons sinais para o futuro. Nos ajuda a entender esse mapa, sim. Ainda sobre a pesquisa, a avaliação do Congresso piorou. Quem considera ruim ou péssimo subiu de 39% para 42%. Ótimo ou bom caiu de 16% para 14%, já não estava muito alto, caiu mais. E para 39% o Congresso é regular. A gente tinha muito a sensação, ainda tem, de que quem está conduzindo de fato as reformas, quem está tocando até uma pauta econômica liberal para frente, é o Congresso. Enquanto o governo tem alguma dificuldade ali de articulação, de formar sua base, figuras como Rodrigo Maia, por exemplo, acabaram sobressaindo. Que avaliação que você faz do Congresso atualmente? Essa talvez é o dado mais interessante, mais intrigante da pesquisa, né? Justamente porque era o Congresso que tem sido visto como o articulador das reformas e, portanto, exercendo o papel de mediador do processo político, né? E, no entanto, as pesquisas começam a mostrar de novo um aumento dessa rejeição. Claro que a gente precisa aguardar mais resultados, porque há uma volatilidade muito grande. Esses números quase sempre são contaminados por algum evento de curto prazo. Na minha leitura, tem um pouco a ver com essa ideia de que começa a aparecer no debate público dos chamados acordão, né? Então, agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, questão da Lava Jato. Né? Ela começa a chegar no Supremo, isso vai gerando pressão em torno do Supremo, aí tem uma parcela da classe política que quer fazer CPI, chamada CPI da Lava Toga, aí o Congresso começa a se mobilizar para que isso não ganhe terreno, então gera uma percepção de que está naquela fase de acomodação política. E aí o mais curioso... E ainda fazem algumas coisas, do tipo viajar para o Vaticano, levando um monte de parlamentares, né? Não falta... A questão das verbas também para financiamento de campanha do ano que vem, que são temas altamente impopulares, né? E que acabam... consolidando a percepção que as pessoas têm de que os políticos acabam trabalhando para eles próprios, não é? Eu acho que isso também entra nesse caldeirão. Né? É um bom ponto. A questão do debate sobre o financiamento de campanha, ele foi muito forte, né? Porque há uma percepção ainda de uma crise de legitimidade, né? do partido, da política, sempre vista com os olhos quase sempre negativos. Quando apareceu essas discussões, acho que também teve um custo importante para essa ligeira nesse ligeiro aumento da rejeição dos parlamentares. Agora, curiosamente, eu não acho que esse aumento da rejeição faça um pouco jus ao papel do Congresso, né? E aí é curioso porque o discurso do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, é um discurso da superação da política tradicional. Isto é, quase sempre ele faz algum tipo de sinal nessa direção. Mas o resultado da prática é que a política tradicional teve um efeito maior do que tinha no passado. O legislativo hoje é mais forte para lidar com o executivo do que a gente assistiu no passado. É um sistema muito mais equilibrado e, portanto, os líderes partidários têm um peso grande na agenda de reformas. A reforma da Previdência não pode ser entendida sem a participação do Poder Legislativo. Então, acho que o Congresso mostrou que essa versão, quase o senso comum de que os congressistas não têm nenhum interesse em discutir grandes questões, é um pouco estilizado. É claro que a gente tem que separar, e acho que a classe política não ajuda a opinião pública a fazer essa separação. Tem questões que envolvem ética, interesses corporativos, que são muito mal conduzidos pela classe política. Há uma série de benefícios que dá a percepção de uma classe especial, e isso gera desgaste. Isso é uma questão que tem que ser combatida, tem que ser olhada com cuidado. Mas não quer dizer que as grandes questões não serão discutidas
nas instituições representativas, né? Então, acho que ajudou a gente a entender a importância. A gente dava muita importância para o Poder Executivo, para o presidente. E a gente tem olhado com mais cuidado, para o bem ou para o mal, para o Poder Legislativo. Eu acho que isso é um ganho do ponto de vista do debate democrático. Por esses 10 meses de trabalho do Congresso, qual que é a sua avaliação do Congresso atual? Parece melhor que o anterior, por exemplo? Não digo melhor, nem do ponto de vista ético ou moral. Eu não sou capaz de fazer esse julgamento. Acho que essa é uma versão meio estilizada. Acho que tem é melhor a gente olhar sobre quais os incentivos, né, que tipo de agenda o Congresso tem tentado trabalhar. E me parece que está lidando com questões importantes para a sociedade, que está todo mundo, bem ou mal, debatendo. Previdência, todo mundo quer saber da sua aposentadoria, se vai subir, se vai descer, é um tema importante. Reforma tributária, as empresas, os investidores, estão todo mundo preocupado como é que vai ser a distribuição de tributos, o combate à desigualdade passa por a questão tributária. São todos os temas que estão ganhando repercussão e o Congresso Nacional tem debatido. Não quer dizer que o que vai sair necessariamente vai ser uma medida positiva, mas, ao menos, como fórum de debate, me parece que é uma agenda que está atacando as questões mais relevantes, o que não deixa de ser surpreendente se a gente levar em consideração o grau de polarização, né, a herança muito negativa da eleição presidencial de 2018, enfim, de todo aquele processo mais turbulento. A questão do Congresso tem passado muito pela relação do próprio governo com o Congresso e, em particular, com a relação do presidente e o partido dele, o PSL, que nesta terça-feira ganhou mais um capítulo com a operação da Polícia Federal, fazendo aí busca e apreensão no apartamento do Luciano Bivar, que é presidente do PSL. O Luciano Bivar é aquele mesmo que o presidente Bolsonaro tinha dito na semana passada que estava queimado, né, para aquele correligionário dele esquecer o partido. O que esse tipo de relação entre o presidente e o partido dele, que teria que ser a base dele, são 54 deputados, traz de consequência para o governo, para a defesa do governo dentro do parlamento? A pergunta é boa, porque ela talvez expresse o problema político que a gente estava comentando, né, como é que o presidente, com todo o discurso antipolítico, como ele vai ter que lidar com o seu próprio partido e com inclusive ameaçando sair do partido. Né? E aí, imagine um presidente trocando de partido, né? Mais uma fonte de barulho político. E também porque traz a relação entre a política e os mecanismos de controle, né? Que é uma agenda que ganhou muita força com a Lava Jato, que é uma agenda que ganhou uma outra dimensão com as mensagens do Intercept e que tem se renovado, né? Como garantir a eficiência dos mecanismos de controle sem sufocar a política. Então, acho que a pergunta, ela sintetiza esses dois problemas. Então, olhando para a questão mais concreta, de um certo sentido, expressa o problema do como o Bolsonaro vai lidar 4 anos, né, tendo que lidar com políticos. Né? Uma coisa é na questão eleitoral, a forma como ele se colocou nas eleições, o uso das redes sociais, mas isso não gera resultado político concreto, né? E esse tema tem ficado cada vez mais desafiador, né? O PSL e Bolsonaro têm desentendimentos em relação à questão de financiamento de campanha, né? Há acusações da existência de caixa 2, candidaturas laranjas, quem que vai ter a responsabilidade sobre essa agenda e, como uma decorrência dessa, né? Questão, por exemplo, de CPI do Judiciário, gera desentendimento entre o governo e o PSL, investigações da própria Polícia Federal e Ministério Público em torno do filho do presidente Bolsonaro, né, do núcleo familiar. São todos os temas que já estavam sinalizando que vai ter algum problema. Com essa declaração do presidente e agora com a operação na casa do presidente do PSL, o conflito ficou escancarado, né? Então, as relações políticas vão demorar para ser reconstruídas e elas já foram alvo de muita agenda negativa. Então, a gente tem que aguardar para ver quais elementos vão aparecer
no interior dessa disputa. E nesse cenário, ganha cada vez mais força a figura do Rodrigo Maia, por exemplo, que consegue controlar o centrão na Câmara dos Deputados e impor uma pauta própria dele, que por enquanto tem sido uma pauta reformista, liberal, mas enfim, enquanto o Palácio do Planalto não consegue formar uma base, o presidente briga com o partido dele, o Rodrigo Maia vai tocando a pauta dele. É correta essa percepção? É correta, né? De fato, tem um espaço para o reformismo, né? Para o nome reformista, para ser ocupado. O presidente não quer esse status, né? Ele mesmo sinaliza nessa direção. Ele fez a proposta e delegou para o Congresso a questão de aprovação. O desafio do Maia me parece ser preencher a sua agenda até 2020, mas é sobretudo depois, nos 2 anos finais, quando ele, em tese, sai da presidência da casa, como ele vai transformar esse ativo de reformista em capital eleitoral. Costumo dizer que o Maia é aquele político que é bom de política, mas não necessariamente bom de voto. Né? É construir essa ponte. Ele próprio admite, sinalizou isso, né? Ele declara, falando, eu ainda não tenho capital para pensar em voos mais altos. Cargos do executivo, por exemplo. Eleição executiva na prática, seja no nível estadual, mas sobretudo pensando em voos maiores. Né? Esse é o desafio. O que ele vai fazer nesses 2 anos, 2021, 2022? Até lá, há um espaço para que ele opere como esse reformista. Qual que é o problema, me parece, com essa tese? Está cada vez mais difícil dele conseguir operar, seja o centrão, seja coordenar Câmara e Senado, os interesses e as divergências vão se aflorando. O calendário eleitoral, como a gente comentou, está batendo na porta do ponto de vista do político. Então, essa ideia do reformismo, ela é bonita do ponto de vista da retórica, mas tirá-la do papel para além da questão da Previdência não vai ser tarefa fácil. Agora, de qualquer forma, ele demonstra uma habilidade para lidar com o Parlamento, para lidar com a Câmara dos Deputados muito interessante. Inclusive, me parece assim, nesse período de 2021 e 2022, me parece também que vai ser uma figura que vai concentrar poder pelo fato de conduzir deputados, mesmo não estando na presidência, conduzir deputados para ali, para onde ele tentar levar. Não há dúvida. Me dá essa sensação. Eu tendo a concordar. Acho que é um nome super importante. Na articulação, acho que isso já está consolidado. Mesmo não estando na presidência da Câmara, as negociações vão passar por ele. Vão passar por ele, vão passar pelo DEM, né? O que é a centro-direita, o que era? PSDB como um bloco principal e alguns partidos que automaticamente se alinharam. 2018 tem o choque, o PSDB perde esse protagonismo, o substituto a gente não sabe até quando vai durar, né? A gente acabou de comentar sobre o problema PFL, presidente Bolsonaro, então o vácuo está presente. Então o que o DEM vai fazer? Lança candidato próprio, apoia eventualmente a candidatura Dória, apoia a candidatura do Luciano Huck, o Maia vai ser o nome que vai estar por trás dessas negociações. E aí, voltando ao que a gente estava falando, as eleições municipais podem ser um sinalizador desse tipo de aliança, né? São super importante. A gente começa a desenhar quem tem alguma afinidade inicial, né? Os projetos que já estão mais próximos, onde tem afinidade entre interesse local e o projeto nacional. Começa a ter esse xadrez que não é difícil de ser, não é fácil de ser desenhado, mas já nos dá algumas pistas. Muito bem, acho que com isso a gente consegue encerrar esse ciclo aqui de análise do nosso primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, vamos falar sobre política e economia. Vamos tratar um pouquinho também de Lava Jato. A gente tem um julgamento interessante no Supremo Tribunal Federal agora na quinta-feira sobre as condenações após segunda instância e tudo mais que a gente vai falar ainda sobre o Brasil aqui com Rafael Cortes, que é analista político da Tendências Consultoria. A gente volta já já. O Notícia está de volta. A gente conversa hoje com Rafael Cortes, que é analista político sênior e sócio da Tendências Consultoria.
A gente prometeu que nesse bloco a gente voltaria para falar já do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai começar agora nessa quinta-feira, sobre a questão da prisão após a condenação em segunda instância. Existe aí uma chance do Supremo mudar de posição e considerar que essa prisão não é constitucional. A decisão vai ser essa, se é constitucional ou não. Que tipo de consequência política isso pode ter? Aí é claro que a gente está pensando em Lava Jato e a gente está pensando particularmente no ex-presidente Lula. Acho que você toca bem, entendendo desde consequências mais macro, ou seja, relação entre política e os mecanismos de controle, né? A Lava Jato trouxe uma nova agenda, trouxe uma agenda que já afeta a política nacional há alguns anos, e eventualmente essa revisão da prisão a partir da condenação colegiada de segunda instância, muito provavelmente vai tornar o assunto vai ficar mais polarizado, né? Então, aquele debate nosso anterior sobre a política vai moderar ou não, o eleitor vai começar a encontrar um discurso mais no meio do caminho, o Supremo pode colocar mais lenha nessa fogueira, sobretudo se rever a interpretação atual, né? E o segundo é o efeito mais micro, que é eventualmente o benefício que essa reinterpretação vai ter em relação aos direitos políticos e civis do ex-presidente Lula, que hoje na cadeia tem a sua influência muito mais limitada. Eventualmente, uma mudança desse quadro, de saída, já gera para a esquerda um outro cenário, né? A gente fica discutindo a dependência ou não do ex-presidente Lula para a esquerda, que tipo de discurso vai fazer, é um outro jogo. E a gente não consegue entender esse debate sem fazer referências às mensagens que foram sendo divulgadas nos últimos meses e que afetou não só a percepção em torno da Lava Jato, mas a própria visão do mundo jurídico em relação a alguns métodos que vieram e que a gente ficou conhecendo com a Operação Lava Jato, né? Então, tem um problema de desenho do Estado e do papel dos órgãos de controle que vai ser muito importante a partir dessas decisões, seja agora da prisão da segunda instância, seja posteriormente o julgamento do habeas corpus, da imparcialidade ou não do então juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula. Como o ministro Moro, o juiz Sérgio Moro agora se tornou ministro do governo Bolsonaro, essas duas questões também vão conversar, né? Esse julgamento em particular do habeas corpus, esse julgamento ele viabilizaria, por exemplo, uma candidatura presidencial do Lula. A questão da segunda instância, não obrigatoriamente, porque a lei da ficha limpa ainda impede que quem tem a condenação na segunda instância seja candidato e a decisão do Supremo não mudaria, não alcança a lei da ficha limpa. Mas essa questão do habeas corpus, eu acho que aí poderia ter um impacto muito grande. É um outro cenário, né? Se eventualmente a gente caminhar nessa direção. Então, do ponto de vista da competitividade da esquerda, do eixo do debate, né, a gente conversou aqui, né, o que será que vai ser 2022 ou as próximas eleições? Nós vamos retomar aquele mundo da economia, nós vamos discutir valores, nós vamos discutir corrupção. Claro que, no fundo, se discute tudo, mas qual que vai ser aquela questão que vai deixar a identidade da eleição, que vai ser a marca de um processo eleitoral? Com todas essas possíveis decisões jurídicas, muito dificilmente a economia vai brilhar sozinha daqui para frente, porque o debate vai ser isso, foi correta ou não a liberação, qual que é o efeito disso do ponto de vista político, quem está certo, quem está errado, papel do Supremo, enfim, outras questões que não são propriamente políticas vão ganhar força, então a gente tem que olhar também com cuidado essa relação entre a política e o mundo do sistema judicial brasileiro. Na sua opinião, a possibilidade do chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, deixar a Força-Tarefa, né? Existe uma possibilidade dele ser promovido e não atuar mais na Lava Jato. Isso seria bom para a Lava Jato nesse momento? Sim, não só para a Lava Jato, mas para todo o funcionamento dos órgãos de controle, né? É tentar despersonificar
quem que é responsável por combate à corrupção, ou por uma liderança política, ou por aprovação de uma reforma, né? É um sinal de maturidade quando a gente começa a pensar em instituições e não em nome. Então, a Operação Lava Jato, ela ficou muito marcada pelo Antônio Dallagnol e pelo juiz Sérgio Moro. Mas, na verdade, o importante é que o Estado brasileiro construa regras do jogo, organizações que possam fazer esse controle independente do nome de ocasião. Então, acho positivo até para fazer um afastamento desse processo. A Operação Lava Jato vai não chegando ao fim, mas ela perde um pouco do dinamismo porque o seu objeto também vai se esgotando. Mas o que eu acho que é importante é, a partir dessas lições que a sociedade brasileira vai tirar, vai reinterpretar o que foi a Lava Jato à luz dessas evidências, é que a gente consiga novamente restaurar combate à corrupção sem gerar prejuízo aos direitos individuais. Tem que seguir o texto constitucional, para a gente evitar o fla-flu. O que parece hoje um absurdo, uma mensagem chocante, mas, na verdade, ela protege a sociedade, ela protege desses movimentos de grandes paixões, né, para o bem ou para o mal. Isso, a regra do jogo, tem esse papel de fazer com que os conflitos sejam organizados de maneira não tão polarizada e aí ajudando a construir uma agenda mais de longo prazo. Combate à corrupção não é um problema de curto prazo, é um problema estável dos regimes democráticos e, portanto, vale a pena um esforço para tentar aprimorar esses mecanismos. Você mencionou o ministro Sérgio Moro. Ele se mantém como um nome viável politicamente para 2022, por exemplo? À medida que ele sai da magistratura e vai para a política, naturalmente a gente começa a tentar mobilizar e entender quais são os seus próximos passos. Eu acho interessante porque, numa certa maneira, a agenda Moro, que a gente chama de agenda Moro, não tem prosperado no Poder Legislativo. Uma parte com consequência da própria escolha do governo Bolsonaro, que não formou uma base aliada majoritária. Então, é uma agenda mais descentralizada e o Moro tem perdido espaço nesse sentido. O próprio presidente fez ações que, de alguma maneira, jogam um sinal amarelo, né? Questão de pressão e mudanças em Polícia Federal, Receita, o COAF, né? Que é o órgão que monitora movimentações financeiras. Tudo isso já foi objeto de aqui e acolá de algum sinal do presidente. Todo mundo chamando atenção para o papel do Moro nesse cenário. E aí é curioso, porque é justamente nesse momento em que o presidente faz esses sinais, toma algumas decisões, é que estoura a questão das mensagens do Intercept. Então, o Moro ficou fraco do ponto de vista político, embora ainda muito popular junto à sociedade. Então, o que ele faz, né? Com dificuldades políticas, mas capital político elevado. Por hora, parece ser acomodação, né, em relação Moro com o governo Bolsonaro. Mas ele é um ator super importante. Ele pode ser um bom apoiador do projeto de reeleição do presidente, pode dar apoio a uma outra chapa de centro-direita. Então, acho que o Moro ainda é uma peça importante e cada vez mais precisa ser interpretado à luz de questões políticas, né, em função do espaço que ele ocupa hoje. Até porque, apesar do desgaste que a Lava Jato sofreu, principalmente com as mensagens do Intercept, ela ainda tem uma popularidade alta, né? Ela ainda é considerada muito positivamente pela maioria da população, quer dizer, e o Moro tá nesse caldo, né? Está associado a isso. A avaliação do pessoal do desempenho do Moro é mais alta até do que o próprio presidente Bolsonaro. Então, no fundo, é uma pergunta, o que ele vai fazer até 2022, que seria o momento em que ele poderia transformar essa popularidade alta num ativo político, participando de eleição, basicamente. O problema é o que fazer nesse interim, né? Como é que vai ser o seu posicionamento do governo no momento em que a sua agenda não tem a devida força, né? A força que ele esperava, né, no início do mandato. Nomear o Moro para o Supremo Tribunal Federal no ano que vem tiraria o Moro do jogo político
e daria para o presidente Bolsonaro uma posição ali de altivez. E aí, inclusive, a decisão do STF sobre todas essas questões em que, de alguma maneira, estão associadas, são teses associadas ao trabalho do então juiz Sérgio Moro, a maneira como o STF vai se posicionar em relação a elas vai ser também um certo carimbo se essa é uma possibilidade que pode agradar à comunidade jurídica, sobretudo aos seus pares no STF. Como é que vai ser pensada a prisão de segunda instância, a questão de se ele foi parcial ou imparcial, a questão das prisões temporárias, se for usada de maneira seguindo o texto constitucional, a questão de delação premiada. Então, tem toda uma série de teses que a gente associa ao juiz Sérgio Moro, que a maneira como o Supremo vai decidir, me parece que vai nos dar alguma pista sobre o que poderia acontecer nesse cenário que você desenha. Aparentemente, o futuro político do Moro vai estar se desenhando muito fortemente agora no ano que vem, né? A partir de agora, a partir desse julgamento agora de quinta-feira e daí em diante durante o ano que vem. Eu imagino que sim, né? Vamos imaginar um cenário em que as teses serão revistas. Do ponto de vista jurídico, né, isso é uma derrota. Uma derrota, o que poderia, então, afetar a questão da escolha do STF. Se a porta do STF estiver fechada, né, pensando no Sérgio Moro, aí certamente a porta política vai ser a mais importante, portanto, a gente tenta acompanhar aí para entender os próximos passos desses atores. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao seu trabalho na Tendências. A Tendências atende empresas da consultoria, principalmente na área econômica, mas você tem sido muito solicitado a falar para os clientes sobre a conjuntura política. O que mais tem interessado e o que mais você percebe como uma avaliação dos seus clientes em relação ao atual cenário político e econômico do país? O eixo é sempre a aprovação das reformas, né? Então, a gente tenta entender todos esses pontos que a gente conversou aqui para tentar entender para onde vai a política econômica e a agenda de reformas. Mas o que está acontecendo atualmente é que essa ideia de risco político, ela é um risco que não se resume à agenda de reformas. A questão da instabilidade jurídica é super importante, marcos regulatórios, ou seja, todo o ambiente para atração de investimentos, né? O investidor, é um ator que ele precisa ter percepção de alguma segurança, né? A atividade de um investimento, ela já é, por definição, tem alguma incerteza. Então, é preciso que se minimize esses riscos. Por isso que a conjuntura política é tão importante. Então, há uma expectativa de, passada a Previdência, o que vem por aí? Né? A agenda econômica ela vai sumir, entre aspas, em meio a todos esses conflitos que nós estamos falando. A agenda econômica tem apoio, depende do Maia, não depende do Maia. Enfim, articular todos esses movimentos com uma questão de qual que vai ser a agenda econômica para o país e se vai trazer alguma segurança jurídica. O governo já começa a falar numa reforma administrativa. Até deu uma baixada na bola da reforma tributária, depois que a questão da CPMF, né, ou de um imposto semelhante à CPMF, não seria viável. O presidente não quis incluir na reforma tributária que o governo proporia, e o governo passou a falar de uma reforma administrativa. Isso significa que a reforma tributária pode estar perdendo espaço na pauta do governo? Significa que vai precisar ter alguma definição política, né? No discurso tem reforma administrativa, como você bem colocou, Mauro, tributária, tem a chamada reforma do Pacto Federativo, tem a questão da regra de ouro, ou seja, alterar a regra fiscal, que basicamente faz com que o Estado brasileiro só possa tomar dívida para investir. Não pode fazer dívida nova para pagar gasto corrente, para pagar a conta. Né? Então, são todos esses temas que estão ali à espera de alguma decisão de um ator político, fala, a próxima, a pós-previdência, vai ser primeiro a tributária ou vai ser administrativa. E o que é mais curioso, como tem tanta reforma, o governo tem dificuldade de emitir um posicionamento claro, qual que é o seu projeto em relação a essas medidas. Tem muito sinal,
mas decisão concreta ainda não se sabe. Então, essa é uma pergunta constante, né? Se esse cenário político não está atrapalhando o governo a endereçar todas essas questões, que como são reformas constitucionais, dá trabalho, né? 3/5, duas casas, longa votação, tem que convencer a sociedade qual que é o caminho. Fim de reforma da Previdência, o tempo que a gente levou. Imagine o esforço que isso não precisa. Então, em algum momento, nós vamos ter que chegar, né, os atores políticos e definirem, bom, essa é a pauta agora pós-Previdência, está todo mundo esperando por esse ponto. Uma curiosidade que eu sempre tenho, foge um tiquinho dessa linha, mas tem a ver com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. E você tem muito contato com atores econômicos. Todos os analistas que eu leio, que eu vejo, que eu ouço, nunca colocam como um peso definitivo para o desenvolvimento do país e para o crescimento econômico a questão da educação. Por que isso acontece? É difícil. Bom, não é uma resposta fácil. Eu acho assim, a educação é daquele típico de problema que, em tese, afeta todo mundo, mas mobilizar em torno de reformas educacionais é muito difícil, né? Porque ela não atinge um grupo específico que vai ter o trabalho de mobilizar, de bater lá na porta do Congresso, de pressionar, enfim, de fazer a parte da política. Quando tem, por exemplo, uma reforma tributária, o governo quer mudar o imposto de determinado setor. Os agentes desse setor ficam todos muito espertos, porque eles sabem que eles podem ganhar ou perder. Sua lucratividade pode aumentar ou diminuir. Então, aí todo mundo corre lá e tenta fazer o lobby. Para a educação é mais difícil. Acho que uma segunda razão tem a ver com a natureza com o debate de valores, né? A polarização atual é uma polarização muito associada a valores. O governo trouxe uma agenda que é polêmica e acho que o governo não constrói bem essa agenda. Por exemplo, o chamado escola sem partido, o posicionamento do governo em relação às universidades federais, ele é sempre muito cercado de uma maneira que diminui a legitimidade do tema. É difícil sair alguma conclusão desse debate muito polarizado. E acho que, por fim, o Brasil é uma sociedade muito desigual, né? E as desigualdades passam pela questão educacional. Então, é difícil com que esse tema ganhe devida força, porque o grosso da elite política e econômica brasileira não depende do ensino público para se desenvolver. Então, a gente precisa quebrar um pouco essa estrutura. Então, não é das tarefas mais fáceis. Acho que o que parece começar a mudar, tem algumas organizações que estão fazendo um trabalho interessante de mobilizar pela importância da educação e, quem sabe, uma vez afastada essa agenda mais emergencial, que a gente possa olhar para as questões mais estruturais, aí a gente está falando para efeitos para as próximas gerações, é outra maneira de pensar o Brasil. Exemplos no mundo de que a educação funciona como uma bola propulsora de desenvolvimento não faltam, né? Então, me parece que realmente o que nos falta, de fato, é uma vontade política e da sociedade se mobilizar nesse sentido, né? Porque o tema da educação, ele talvez atinja duas agendas que uma é associada à esquerda e outra associada à direita, que é a questão do aumento do capital humano e aumento da produtividade. Exato. Né? Os casos de sucesso, de crescimento econômico, quase todos, estão muito associados a desenvolvimento educacional e redução da desigualdade, né, é também um tema muito associado à equalização da distribuição de educação. Então, são temas que esquerda e direita constroem suas narrativas em torno desses elementos. Portanto, e num momento de polarização, complica, né? Fica complicado e espero que em algum momento esse tema entre no debate, até porque ele dialoga com essas grandes narrativas e me parece que pode trazer bons frutos aí pela frente. Rafael, a gente está pertinho do fim do programa e a gente tem aqui o nosso pinga-fogo, que a gente sempre encerra o É Notícia com uma rodada aqui de perguntas e respostas mega rápidas. Eu vou te fazer a seguinte proposta aqui. Complete a frase: 2020 será um ano difícil. Se você pudesse só aprovar uma reforma tributária, política ou administrativa? Tributária. Por quê?
porque vai aumentar o potencial de crescimento e ajudar no combate à desigualdade. Parlamentarismo ou presidencialismo? Presidencialismo. Candidaturas independentes, sim ou não? Isso é um erro, não. A candidatura independente, ela toma a representação e atividade política de forma individualizada, e a política precisa de apoio coletivo. Rafael, muito obrigado. A gente conversou com o Rafael Cortez, que é analista político, sênior e sócio da Tendências Consultoria. A gente deu uma geralzona aqui em muita coisa que já aconteceu nessa semana. Essa semana que a gente vai chegando ao meio dela, já tivemos vários fatos para a gente comentar e falar um pouco também do futuro da política e da economia. Te agradeço muito pela sua companhia. Uma ótima noite. Se você não conseguiu acompanhar o nosso programa completo, ou se você quiser rever essa entrevista, você pode ir lá no portal da Rede TV, tem tudo lá para você. Muito obrigado e até o próximo É Notícia.